data de nascimento. Um outro campo, vamos ver aqui. No caso, eu quero iniciais do nome, né? Para a gente trabalhar com um tipo de campo chamado texto maiúsculas. No caso, quando eu digitar nesse texto maiúsculas, automaticamente o AppInfo vai converter o que eu digitei em letras maiúsculas. Então, coloco aqui iniciais do nome. E boto um tamanho aqui de 10, por acaso. E dou um OK. Mas tá, da iniciais do nome não está perto de nome. Como é que eu faço para levar para lá? Eu arrasto e deixo aqui, iniciais do nome, direitinho. A partir de agora eu vou mostrar outros tipos de campos, tá certo? Que vocês vão ter que prestar um pouquinho na diferença. O primeiro é caixa de seleção e o segundo é sim e não, tá certo? Tadeu, o que é uma caixa de seleção? Caixa de seleção é simplesmente, eu venho aqui em formatar e configurações para mostrar para vocês. É simplesmente esse boxinho aqui. Quando eu aperto, ele deixa ticado ou então positivo, tá? Sinal que eu disse sim para essa opção, no caso ajustar a grade. Então eu ativo ou desativo. E esse sim ou não, Tadeu, o que é? É simplesmente uma variável que parece uma variável nome, só que nela eu só posso digitar sim ou não. Tá certo? Vou mostrar primeiro para vocês a caixa de seleção. A caixa de seleção ela pode funcionar como uma variável sim ou não. Qual é a diferença de eu colocar uma caixa de seleção e colocar uma variável sim ou não? Quando eu vou preencher um questionário, às vezes as pessoas esquecem de responder algumas perguntas. Vamos dizer, a pergunta, você fuma? Sim ou não? E se a pessoa tiver esquecido? No caso da caixa de seleção, se não tiver ticado ou marcado, o AppInfo ele vai registrar automaticamente não. No caso da pergunta sim ou não, eu posso deixar aquele valor em branco, porque eu não sei se a pessoa fuma ou se a pessoa não fuma. Essa é a diferença básica entre as duas, não existe mais outra. No caso, eu vou botar aqui você fuma e vou deixar como se fosse uma caixa de seleção. Olha aqui o layout, parece aquela caixinha que você só faz marcar. Vou fazer a mesma pergunta agora com a variável sim ou não. Você fuma? E vou colocar uma caixa de seleção. Quer dizer, uma variável do tipo sim ou não. No caso, o AppInfo ele não registrou que tivesse outra variável você fuma, por quê? Porque na outra, nessa aqui quando eu fiz sim ou não, eu coloquei o acento e para ele já é uma diferença, tá bom? Mas eu vou mudar aqui, vou colocar você fuma, sim, não. Só para deixar diferente. Quando a gente for entrar dados, eu vou mostrar para vocês como é que funciona, tá bom? Bem, quero que vocês entendam essa diferença. Agora a gente vai começar a falar sobre questionário com opções. O que é isso, questionário com opções? Às vezes a gente faz um questionário para fazer um trabalho da faculdade e aparece lá aquela perguntinha. Você considera-se esperto? Sim, não, talvez, mais ou menos. Não, não me considero esperto. Pois aqui no AppInfo a gente tem como fazer essas opções bem direitinho, sem colocar código ou se quiser colocar código. Mas eu vou ensinar para vocês um método mais simples, que no caso é a gente criar a partir disso, a partir do campo do tipo opção, tá certo? No caso eu vou colocar essa pergunta, você se considera esperto? Quando eu seleciono o campo do tipo opção e dou OK,
ele diz aqui, texto na direita, esquerda, eu mantenho. E o número de opções. Eu boto o número de opções, no caso eu vou botar 5 e teclo Enter. E aqui estão minhas opções. Sim, não, mais ou menos, talvez, nem sei. Pronto. E vou dar agora um OK. Isso aqui é o tipo de campo com opções. Agora eu vou mostrar para vocês a mesma coisa, só que utilizando uma variável do tipo texto. No caso, você se considera esperto. Tipo texto, tá certo? Eu não vou colocar o tamanho. E no caso eu vou partir direto para cá, valor, código e valores permitidos. Aqui eu tenho código, valores permitidos. No caso, se eu quiser colocar as opções bem direitinho, código. No caso aqui, eu tenho que criar outra variável nome do tipo de texto, outra variável do tipo de texto, para que de um lado eu tenha o código e na outra variável que eu criei vai aparecer a descrição da minha resposta. E esse código de descrição é o velho código. Se eu colocar 1, aparece sim. Se não, não. Só que na hora de computar, o epinf ele não computa a resposta em texto, e sim a resposta em número. Por isso que eu prefiro valores permitidos. Então, para a gente criar uma pergunta que tenha várias respostas, quer dizer, uma pergunta com opções, a gente pode utilizar ou o campo opções, que a gente já criou, ou então a variável do tipo texto e, de preferência, vamos clicar em valores permitidos. Quando a gente clica em valores permitidos, aparece uma janelinha nova. E a gente vai aqui criar nova. Eu sugiro também aqui colocar não ordenar, porque senão ele vai ordenar suas opções por ordem alfabética. Então eu seleciono aqui. No caso, eu botei sim, não, talvez, mais ou menos, nem sei. E dou OK. Aqui eu vou dar OK novamente. E aparece essa variável do tipo nome, que aparece aqui, só que aparece um botãozinho com um setinha para baixo, que vai dar para as opções. São as mesmas opções daqui. Tadeu, qual é a diferença desse campo opções aqui para esse campo de opções aqui utilizando a variável do tipo texto? Aqui é o seguinte, é a mesma diferença da caixa de seleção para a variável sim ou não. Se eu não marcar, vai ter uma aqui que é marcada por padrão. E se a pessoa não marcar nada no questionário, o que é que eu faço? Vai aparecer que está marcado, né? Enquanto aqui eu posso deixar, se não for obrigatório, né? Eu posso deixar ela em branco. Essa é a diferença. Por isso que eu prefiro, quando tenho que selecionar uma opção, de colocar esse tipo aqui, baseado na variável tipo texto. Fica até um pouco mais bonito do que esse aqui. Tá certo? Outra variável que eu queria que... Outra variável não. Outro tipo de opções que eu queria dar a vocês. E se no questionário uma pessoa puder marcar mais de uma opção? Como é que eu faço, Tadeu? Bem, no epinfo não tem um tipo de variável que dê para você marcar mais de uma opção. Para driblar esse problema, como é que a gente faz? A gente cria ou várias caixas de seleção ou várias variáveis sim ou não. No caso, eu vou criar várias caixas de seleção. Cada caixa de seleção vai ser uma opção. No caso, a minha pergunta é: qual tipo de contraceptivos que você utiliza? E as respostas vão ser o quê? Camisinha. E vou colocar lá a caixa de seleção. Embaixo eu vou colocar pílula anticoncepcional. Mesma coisa, eu vou para a caixa de seleção.
Embaixo eu vou colocar adesivo, o adesivo no caso, e vou caixa de seleção de novo. Dill, no caso, caixa de seleção. E vou terminar com outros. E vou clicar em caixa de seleção. E para não perder a mania, eu vou colocar que se outros, quais. E vou colocar o tipo qual, né? Uma variável do tipo texto com 20 caracteres. Aí como é que eu faço agora para eu selecionar várias opções no mesmo tempo? Eu vou selecionar, eu clico com o botão esquerdo do mouse e seleciono. Aparece esse quadradinho pontilhado e eu vou inserir grupo. No caso, o meu grupo vai ser chamado com o nome da minha pergunta. Quais métodos contraceptivos você utiliza? Eu boto qualquer cor, essa cor vai ser a cor do plano de fundo, que vai ficar no grupo, tá certo? Ok. Deixei esse verde aqui bem... Cheguei, né? Tadeu, esse negócio de inserir grupos só funciona para quando eu quero trabalhar com várias opções e coloco dentro de um grupo? Não, esse grupo serve para organizar. Por que que ele funciona aqui nessa parte de várias opções? Se vocês perceberem, cada opção que a gente criou como caixa de seleção é uma variável. Quando a gente coloca para analisar na parte de frequências, para saber qual a frequência de cada um, vai aparecer lá na tabela na seleção de frequência que a gente vai ver numa próxima aula. Aparece essa variável aqui, quais métodos contraceptivos você utiliza. Quando eu coloco para calcular a frequência disso aqui, vai calcular a frequência de quem usa e quem não usa camisinha, de quem usa e quem não usa pílula anticoncepcional, adesivo de outros e também esse qual aqui, tá bom? Mas os grupos servem para também você organizar o seu questionário. Se você quiser selecionar aqui, e vamos inserir um grupo, e eu vou colocar no grupo dados pessoais. E aparece aqui meus dados pessoais, tá certo? Nome, iniciais do nome, idade, data de nascimento. Tadeu, e se eu não gostar mais desse grupo, como é que eu faço? Eu vou desagrupar variáveis e pronto, o grupo desaparece. Mesma coisa aqui, se eu não quiser mais esse grupo, eu clico aqui com o botão direito, desagrupar variáveis e clico em OK, como eu fiz no outro, tá bom? Mas eu deixei aqui, eu achei até bonito, eu vou deixar o grupo para deixar organizado. Dados pessoais. No nosso exercício, que vale nota, eu não vou deixar um modelo pronto de questionário para vocês fazerem, tá certo? Eu quero que vocês utilizem a criatividade de vocês e baseado no que foi apresentado aqui, eu quero que vocês criem um campo de texto, um campo de número, que pode ser para a idade ou qualquer outra coisa, um campo de data, tá certo? Uma variável sim ou não, que pode ser a variável sim ou não, de seleção, e uma variável de opção. Uma opção única, no caso, você pode utilizar essa, ou essa que é baseada num campo do tipo texto, como eu já apresentei. E também eu quero que vocês criem uma variável, no caso um grupo, né, com várias opções que eu possa responder. Tá certo?